Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, dessa vez pra gente falar sobre um jogador que o Bahia renovou o contrato. Vamos falar também sobre a final da Copa do Nordeste Sub-20, que aconteceu nessa tarde lá na Arena Fonte Nova, e falar também sobre um número muito preocupante sobre a temporada do Bahia. São 26 lesões no ano de 2025 e a gente tá vendo cada vez mais a situação ficar crítica. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. Já conto muito com o teu like aqui pra você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil inscritos aqui no canal e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo falando sobre a final da Copa do Nordeste Sub-20, né, que aconteceu hoje lá na Arena Fonte Nova. Infelizmente o Bahia acabou saindo derrotado de campo e não conseguiu levantar o troféu em casa. O Bahia havia vencido o primeiro jogo lá no Ceará por 2-1 e nesse jogo da volta poderia terminar empatado, o Bahia conseguiria sair campeão, 1-0 para o Ceará ou por qualquer diferença, né, do placar ali de um gol, a vantagem do Ceará, o jogo iria para os pênaltis. E como o Ceará conseguiu fazer o segundo gol, vencer por 2-0, o Ceará acabou se sagrando campeão da Copa do Nordeste Sub-20 em cima do Bahia, em plena Fonte Nova, lotada no setor oeste. Vale destacar aqui a presença do torcedor, que foi muito alta hoje o número. Parabenizar todo mundo que foi, parabenizar a torcida organizada da Bambu também, que se fez presente com os bandeirões, com a bateria, né, que é sempre um chamativo a mais, né, para a torcida poder ir também. Parabenizar toda a galera que se fez presente das outras organizadas, o torcedor comum também. É importante valorizar a base, é importante ajudar os garotos. Muita gente saiu chateada com o resultado, óbvio, natural. Eu acho que... eu discordo daquela frase, né, que o pessoal fala sobre a base, que assim, a base não é para ganhar títulos. Eu entendo que não é necessariamente para ganhar títulos, né? Para você revelar jogador. Mas ganhar título faz parte do processo. Montar uma base vencedora faz parte do processo para que quando os garotos cheguem no profissional, já cheguem com uma outra mentalidade. Uma mentalidade vencedora. E isso se consegue, né? Isso se constrói, na verdade. Se consegue não, se constrói dentro das divisões de base. Desde ali do Sub-15, Sub-13 até o Sub-20 profissional. Eu entendo que necessariamente, nesse momento, o Bahia passa por uma reformulação na base e que ela vai levar muitos anos para, de fato, começar a dar frutos do jeito que a gente imagina e do jeito que a gente gostaria, que o Bahia consiga ter dentro do elenco metade praticamente de jogadores apenas formados nas divisões de base. Vai levar um tempo para que isso aconteça e é claro que resultados assim machucam, mas também constroem histórias novas, né? Histórias diferentes. Essas derrotas, às vezes, elas servem de uma motivação a mais para os garotos da base ir crescendo, né, com a casca um pouco mais forte, para ir buscar nos anos seguintes coisas melhores para suas carreiras, títulos importantes também para as divisões de base do Bahia e também para o time principal. Uma pena, né, o Bahia ter perdido essa decisão em casa. O torcedor fez uma festa muito bonita, foi lindo de ver, né, os vídeos e tal, só que uma pena, né, o Bahia não conseguiu aproveitar o fator de jogar em casa lá na Fonte Nova, não conseguiu fazer um resultado, não sei se acabaram sentindo a pressão de estar jogando ali na Fonte Nova, tem isso também, acho que não, mas enfim, acabou sendo derrotado por 2-0 e perdeu esse título da Copa do Nordeste. Falando sobre divisão de base, e aí trazendo já uma informação também aqui com vocês, o Bahia renovou o contrato do volante Sidney até 2028. Sidney, que já é figura, né, carimbada nesse time principal do Bahia, já fez alguns jogos, jogou o segundo jogo da final da Copa do Nordeste inteiro como titular, inteiro não, mas a maior parte do jogo como titular na Copa do Nordeste, foi campeão ali na Fonte Nova, tudo mais, um garoto muito bom de trabalho. Todo mundo que passa pelas divisões de base do Bahia destaca isso. O Sidney é um garoto muito bom de trabalho, um cara muito dedicado. Isso é bom, né, você ter jogadores da base assim. Ele renova o contrato agora com o Bahia até 2028. Havia essa preocupação com o contrato do Sidney, que estava se encerrando. O Bahia, obviamente, quis buscar essa renovação por entender que o garoto tem qualidade, tem futuro, é promissor e, obviamente, né, faz parte já daquele contexto que eu falei para vocês anteriormente, de ter jogadores da base no profissional. E o Sidney, com toda a certeza do mundo, com o passar do tempo, acho que ano que vem ele já vai ganhar cada vez mais oportunidades no time de cima, no Campeonato Baiano, até mesmo na Copa do Nordeste do ano que vem, como foi nessa temporada de 2020.
2025 para amaturando ele, né? Para que quando ele chega no time principal de vez, como foi o Thiago, por exemplo, ele consiga dar bons resultados. Eu acho o Sidney um garoto muito bom, assim, muito promissor, um cara que de fato é uma joia. Eu acho que ele tem características únicas e que tem uma personalidade também que impressiona, né? Acho que é importante ter jogadores assim. Como eu falei, contrato até 2028, provavelmente chegando perto, né? 26, 27, ele de fato mostrando uma evolução, esse contrato deve ser ampliado ainda mais pelo Bahia, né, para que fique realmente muito seguro essa manutenção do Sidney por aqui, para que não venha nenhum outro clube e acabe levando o jogador, ou que não use nenhum gatilho de contrato, né, com o contrato se encerrando para poder levar o atleta. O Rogério gosta muito dele, a diretoria do Bahia também gosta muito e enxerga com muito bons olhos a manutenção dele por aqui. E não foi difícil essa negociação, chegou-se logo um acordo entre Bahia e Sidney para conseguir essa renovação e que ele fique por aqui por mais tempo. E teve em campo hoje na final da Copa do Nordeste Sub-20 contra a equipe do Ceará. Trazendo agora com vocês uma outra informação, agora não sobre a base, mas sobre um número muito preocupante nessa temporada do Bahia. São 26 lesões nessa temporada de 2025. 26 lesões, é um número muito alto. O mês de abril, né, teve 5 lesões e o mês de agosto foi até então o mês mais crítico do Bahia em relação ao departamento médico. Foram 6 lesionados. Os mais graves foi o Canu e o Eric, que desfalcaram o Bahia por mais tempo. Só que a lista, meu povo, ela é muito grande. Apenas 4 jogadores do time titular do Bahia seguem invictos, né, em termos de lesão, né, que não conseguiram se lesionar ainda nessa temporada, que é o Santiago Mingo, o Luciano Juba, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro. São 4 jogadores privilegiados, porque, por exemplo, o Santiago Mingo jogou muitas partidas até então na temporada. E lembrando também, o Bahia é o time do mundo que mais atuou em 2025. Ajuda a explicar o número dessas lesões. Santiago Mingo jogou muitos jogos nessa temporada, Luciano Juba a mesma coisa, o Everton Ribeiro joga também muitos jogos, mas ele chega a ter uma minutagem mais baixa em relação aos demais, porque ele não termina a maioria dos jogos, né? Por exemplo, em comparação com o Santiago Mingo e o Luciano Juba, eles jogam 90 minutos quando eles são titulares. Só são substituídos, acho que o Mingo nunca foi substituído, mas se foi alguma vez, foi por lesão ou algo do tipo, e o Luciano Juba da mesma maneira, né? Sempre tem, por lesão não, mas por sentir preocupação, cãibra ou coisa do tipo, que eu acredito que não aconteceu. E o Luciano Juba também da mesma maneira. O Everton Ribeiro não joga os 90 minutos, mas pela idade e pela quantidade de jogos que ele já fez, também impressiona, e o Jean Lucas, que parece que tem 3, 4 pulmões, né? É um cara que tem uma resistência física muito alta, é um jogador fisicamente falando fantástico e também não se lesionou. Acho que é importante a gente ter jogadores assim como o Jean Lucas, como o Juba, como o Mingo. E, claro, a quantidade de lesões, ela é explicada pelo número de jogos que o Bahia fez na temporada. É óbvio, né? Você não tem como ter um plantel que já é curto, você tem muitos jogadores, né, que... Por exemplo, o Luciano Juba, só joga ele na posição, né? O Iago Borducci não conseguiu acompanhar o nível. Santiago Mingo, se ele sai, o Bahia fica com problemas na zaga. Então, são jogadores que têm que atuar por muito tempo e são colocados à risca pelo Rogério Ceni. O elenco do Bahia é curto e acho que isso deveria ter sido previsto no início do ano. O Bahia pode chegar a terminar a temporada de 2025 com 80 jogos realizados no ano. É muito jogo e não tem como esse número de lesões ser baixo. Óbvio, né, que algumas equipes vão sofrer mais, outras menos. Por exemplo, Flamengo, não sei quanto de lesão tem o Flamengo, mas me parece ser um time que teve poucos lesionados em comparação ao Bahia em 2025. Por quê? Porque tem um elenco que lhe permite fazer mais trocas. O Felipe Luiz pode rodar mais o time, né? Claro que isso é mérito, né? Pela qualidade que tem o elenco do Flamengo. O Bahia precisa, obviamente, com o passar do tempo, ir melhorando cada vez mais e contratando, ter um elenco cada vez maior para justamente esse tipo de situação. É a escolha do Grupo City trabalhar com elencos curtos, mas eu vejo isso como um problema também, porque... Assim, a gente está falando agora de 26 lesões. É claro que se você colocasse 3 ou 4 jogadores a mais nesse elenco, claro que o número poderia ser o mesmo, poderia ser um pouco menor, poderia até ser maior. Só que eu acho que ajudaria mais, porque você teria mais opções, você conseguiria rodar mais o elenco. Obviamente essas peças precisariam ser de qualidade para que o time não perdesse competitividade, e aí o time conseguiria rodar, fazer mais trocas, distribuir mais a minutagem para evitar algumas lesões físicas, né? Lesões ali na coxa, lesões bestas, né? Que de fato é pelo cansaço muscular. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!